Começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Estamos perto do fim do ano, no finzinho, último mês do ano, e é sempre interessante a gente parar para pensar tudo que nós conquistamos ou fizemos no ano de 2013. Exatamente nessa época do ano também que as pessoas começam a renovar votos, elas começam a renovar os seus objetivos para o ano que vem, traçar metas de conquistas pessoais, de trabalho, de família, às vezes também espirituais. Muitas pessoas até param e falam, poxa, ano que vem eu vou ler a Bíblia, e começam já a estudar aí a leitura bíblica. É muito interessante essa época do fim do ano, porque todo o Brasil praticamente está um pouco nesse espírito de recomeço, refazendo coisas. Muitos, claro, levam para um lado também muito supersticioso. Vão passar o fim do ano vestido de verde para trazer dinheiro, de amarelo para sucesso, de vermelho para trazer amor. Muitos falaram que vão passar de tricolor, porque se acontecer alguma coisa, eles vão no STJD e volta tudo. Perdeu tudo, vai atrás que volta tudo de novo. Muitos vão passar com a camisa tricolor aí, porque acham que vai trazer alguma coisa diferente, né? Se perderam no ano de 2013, vai ser colocado de volta. Vai restituir, né? Vão cantando restituem ainda na igreja. Nós vamos falar sobre tudo. Eu já espiritualizei o negócio aqui, pastor Márcio. Mas sobre tudo isso no Antenados de hoje. Fim de ano é uma época assim, mas às vezes pessoas caem mesmo, né? Leva para o lado supersticioso. Vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre recomeçar. Muitas pessoas na Bíblia recomeçaram do zero, do nada. Foram tirados tudo e começaram do nada. Outros encontraram uma situação dessa, como Noé, nada. Também em algum momento interessante, Agar com Ismael também não tinham nada, foram levados ao deserto, não tinham nada, só um negocinho de água e um pão, e foi do zero que teve um recomeço. E outros personagens bíblicos, a gente vai ver como eles recomeçaram do zero, como começaram a sua vida, e talvez você esteja passando por um momento assim. André, estou repensando minhas metas para o ano que vem, o que eu devo colocar para ter um ano de 2014 abençoado? Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui no Antenados na Geral com ela, que é pedagoga, pastora do Evangelho Quadrangular em Santa Cruz e também diretora do Instituto Teológico Quadrangular. Pastora Mônica Canedo, bem-vinda ao Antenados na Geral. Que bom poder estar aqui e falar de um tema tão gostoso, né? De poder falar. As pessoas hoje estão preocupadas com muitas coisas que com certeza não vai trazer nada de bom. Então vamos focar na coisa certa, né? Olha para dentro, se nós pedimos muita coisa, quero isso, quero casa, quero carro, por que não pedir assim, quero ser uma pessoa melhor? Né? Quero melhorar, quero crescer espiritualmente. Então, busque coisas boas nesse novo ano, que com certeza vai ser bênção para a tua vida. E é engraçado, pastora Mônica, eu conheço muitos amigos assim, quando passa o ano, passa de, às vezes, amarelo, né, para trazer riqueza, para trazer dinheiro, aí traz. Aí acontece de fato, tem um ano abençoado, não por causa da roupa que ele usou, porque ele trabalhou. Daí ano que vem ele pede mais dinheiro, aí no outro ano ele vai querer mais. A gente vai falar um pouco sobre coisas também de uma autorrealização. Será que tá bom o dinheiro agora? Eu quero um amor, quero outras coisas, quero vida com Deus. Eu vou falar também sobre isso com ela, que é a pastora presidente da Catedral Jesus Vive. Ela também é teóloga e escritora, pastora Érica Coelho. Pastora Érica, bem-vinda ao Antenados na Geral. Obrigada, querida. Paz do Senhor. Muita alegria estar aqui e falar de um assunto que gera esperança no coração das pessoas. Falar de recomeço, né? De se dar uma nova oportunidade. De não focar só nos erros, nas coisas que deram errado, mas experimentar, respirar de novo. Tentar mais uma vez, né? Tocar nesse assunto no final do ano é alimentar a alma das pessoas, é trazer uma palavra de fé, de esperança, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Seja bem-vindo, pastor, e é interessante, vamos falar, tem muitas pessoas que ficam às vezes aprisionadas por algo que aconteceu no ano 2013, quem sabe a mudança do calendário, embora isso não tenha nada espiritual, seja algo totalmente simbólico, mas você possa, de fato, dar um basta em coisas que te prendem no passado, em traumas que você viveu em 2013, para recomeçar algo novo em 2014. Falo isso também com ele, que é psicólogo e pastor membro da Primeira Igreja Batista em Vargem Pequena. Ele é autor do livro O Afeto que Alimenta e também ministra o curso de Saúde Emocional e Vida Cristã, um curso maravilhoso, pastor Paulo César Pereira. Pastor Paulo, bem-vindo ao Antenados. É importante também esse momento você ver como isso, como pessoas ficam presas às coisas que acontecem de mal ou enfim, na vida delas. Às vezes uma mudança de calendário faz bem, renova a esperança da pessoa. Bem-vindo ao Antenados. Bom dia. Olá, André. É muito bom estar com vocês novamente aqui. E quero dizer que não acontece nada se a pessoa não tiver exatamente uma disciplina. Então, uma sugestão: se você não é uma pessoa disciplinada por virtude, que você seja por inteligência.
Então, faça os seus projetos, os seus propósitos e se determine a cumpri-los, porque senão nada vai acontecer na sua vida. Se você não trabalhou em 2013 e não aconteceu nada, 2014 vai continuar a mesma coisa. Então, tem que também ter não é só mudança de calendário, como nós falamos, tem que ter uma mudança de atitude. Para falar também sobre essa mudança, recebo ele, que é teólogo, escritor, conferencista e líder da Escola de Treinamento da VAR de Liderança, meu amigo pastor Márcio Fiorino. Pastor Márcio, bem-vindo ao Antenados. Vai passar com a camisa do Fluminense, né? Fala a verdade. Boa tarde, André. Nós dois. André, porra, abaixo do terno na igreja, né? Qualquer coisa, a paz, tá? A paz. Eu sou tricolor, Fluminense foi parabéns, legalmente parabéns. na primeira divisão. Legalmente por quê? Porque se isso tiver... Coloquei isso ontem no Face. Se a Portuguesa tivesse perdido os pontos no meio do campeonato, ninguém estaria falando nada. Perdeu no final, aí mudou toda a estrutura. Tá vendo? Eles são defensivos, eu só falei parabéns, né? Parabéns, você foi irônico. Irmãos, vocês estão vendo aqui a perseguição 2014... que eu tô sofrendo nesse grupo aqui. Pastor, né? 2014 vai ser diferente. Teve um recomeço de fato aí pra vocês. Recomeço pra nós, tricolor. Bem-vindo ao Antenados na Geral, Tô devendo uma Série B, hein? É verdade. Mas olha só, brincadeiras à parte, André, meu amigo. Logo a gente vai estar treinando boxe também. Vamos. André, eu acredito que nós vivemos ciclos. Legal. E quando nós viramos o ano, os judeus eles viviam de ciclos. Deus ele trabalha com ciclos. Nós estamos debaixo dos ciclos que Deus tem para a nossa vida. Perfeito. Então, quando viramos o ano, nós temos a esperança de um recomeço, mas nós temos também a oportunidade de viver um novo ciclo. Eu, Márcio, estou vivendo um momento em que eu creio que 2014 será um novo ciclo de Deus na minha vida. E que tudo que eu vivi em 2013, bom ou ruim, serviu de amadurecimento, crescimento, mudança. Agora, eu não vou esperar virar o ano para eu começar a fazer desse novo ciclo uma mudança na minha vida. Porque eu não vou esperar o Natal para poder emitir ou dar um perdão a alguém. Eu posso fazer isso hoje. Perfeito. Mas eu acredito que a cada mês, a cada ciclo de Deus, há algo novo para nós. E 2014, coisas grandes virão. E é interessante, a gente está falando sobre isso, mudança de ciclo e também renovação de esperança. E foi muito bem colocado pelo pastor Márcio. Não precisa, de fato, ter uma mudança do calendário anual para você poder fazer isso, embora muitas pessoas esperem que aconteça algum fato nas suas vidas, como se fosse um sinal, como se fosse algo que elas pudessem tratar isso de modo organizado. Por exemplo, eu acabei de falar isso antes aqui no Antenados. Eu estou vivendo um ciclo desde o dia 14 de novembro que a minha filha nasceu. É um negócio de doido, né? Não dorme nada, mas você amadurece muito. Eu não esperei, de fato, passar a coisa. Falei, poxa, a partir desse momento eu vou repensar as coisas. E, de fato, você é obrigado a fazer isso. Mas muitas pessoas, talvez nesse ano não aconteceu nenhum fato com que elas pudessem pautar as suas vidas. Beijo, eu vou botar uma âncora aqui. Daqui para trás era uma coisa, daqui para frente eu vou refazer. Pessoas fazem isso, falam, vou ler a Bíblia, mas eu vou começar no dia 1º de janeiro. E acho até bonito, às vezes, colocarem, mas que não seja da boca para fora, que venham com ações, porque não existe nada, e eu já quero começar, talvez essa seja uma coisa bem sensível, na espiritualidade. Muitas pessoas levam essa questão de mudança de ano, o ano, e algumas igrejas até usam isso, de modo que eu acho até interessante. Um ano de Daniel, um ano de não sei o quê, vai colocando simbolismos ou nomenclaturas para esse ano. Então, um ano de conquista, um ano de renovação, um ano de restituição, por aí vai. Mas vocês acreditam que possa ter, o que acontece, pastor, vocês, na cabeça, às vezes, do homem, esse negócio, mudou o calendário... De fato, as pessoas, embora elas não trabalhem, não tomem uma atitude, renovam uma esperança, no mínimo que seja na cabeça delas, porque mudou o ano, então as coisas vão ser diferentes. Isso é uma coisa normal? Você acredita que isso de fato existe? E claro, muitas pessoas levam para o lado supersticioso. E quais são também os problemas que implicam em ter essa superstição de passar de verde, de azul, de amarelo e acham que isso realmente faz algum efeito? Parece que até é uma forma de importar alguns conceitos da cultura oriental, né? O ano do dragão, o ano do cachorro, então, como se isso pudesse trazer por si só algumas coisas boas. Então, nós percebemos que a cada instante acontecem coisas boas, naturalmente, e acontecem coisas ruins. Eu lembro de uma colocação de um psicólogo Rolomei, um existencialista que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o mundo não cresce só no sentido unilateral, apenas para o bem ou apenas para o mal. Cresce tanto para o bem quanto para o mal. Agora, eu gosto muito da autonomia da vida.
Deus, quando me criou, quando criou o ser humano, Ele deu autonomia, Ele colocou as rédeas nas nossas mãos para que nós pudéssemos traçar um trajeto, né? E vou seguir por ali. Então, eu não acredito muito nessa coisa do simplesmente por entrar no ano novo, Ele já vai trazer por si só coisas boas para mim. Podem trazer coisas boas, eventos naturais, mas eu me considero um fazedor. Eu não gosto das coisas que fiquem caindo no céu. Às vezes. Eu também não acho que isso seja ruim. Não é uma coisa que você veja na Bíblia como sendo natural, mas você colocar um tema para o ano, eu acho que traz motivação. Sim. É um alvo, é uma conquista a se realizar. Então, é o ano de Josué, o conquistador. Aí você vai lá e trabalha no mental da igreja para que ela seja uma igreja. Porque muitas vezes não tem nenhum tipo de objetivo para aquele ano, então é colocado pelo líder. Ano, e eu acho que isso é muito bom para a igreja porque cria metas, cria alvos, claro. E isso é bom. Você pode importar o conceito, mas você adapta, santifica a ideia para trazer um crescimento para a igreja. Desde que não tire da pessoa essa determinação. É uma expressão que eu uso muito, o seguinte, quando Deus responde para Moisés, por que clamas a mim? Marche, vai logo em frente, entendeu? Caminhe, não fique muito parado. Mas a temática justamente faz isso. Ela pega essa coisa, esse marasmo do povo, porque o brasileiro ele é mais parado, ele tem a cultura de ter vivido subserviente à exploração que teve durante todo o tempo que foi colonizado, para poder trazer essa motivação. Então, ele traz essa determinação. A igreja se torna ali o foco, o alvo daquela pessoa. E qual é o tema desse ano? O tema desse ano vai ser o ano de frutificar. Então, a igreja vai trabalhar muito a frutificação, crescimento, vai trabalhar a multiplicação. Eu acho que isso é bom. Você não pode tornar isso uma doutrina, mas isso se torna motivacionalmente muito importante para a igreja. Nós estamos trabalhando para 2014, a Igreja do Evangelho Quadrangular, toda ela, no Brasil inteiro, né? Um ano da superação, uma vida resolvida. E até o tema que nós estamos tratando de certa forma, você tem que superar e você tem que ter uma vida resolvida. Isso assim não é um tema que foi colocado, nosso líder colocou. Mas eu acho que a gente tem que realmente usar essas coisas para poder a gente repensar a nossa vida. Quando você vê aquele tema, mas o que está faltando em mim para poder fazer isso? Eu entendi o que o pastor falou. Às vezes a pessoa usa aquela coisa e quase que torna aquilo uma doutrina, né? Ou às vezes assim, começa o ano muito bem com aquilo, no meio do ano já não lembra mais do tema. Já foi, já passou, né? Então eu acho que a gente tem que viver o equilíbrio sempre, né? É bom usar coisas para motivar, seja o que for. Não, nesse próximo ano vamos fazer, vamos realizar, né? E também, como eu gosto sempre de falar, a gente tem sempre que olhar para dentro da gente, né? Sempre olhar, porque às vezes a gente olha o de fora, fala, né, que as pessoas estão fazendo isso ou aquilo, mas a gente não olha para dentro da gente para ver o que está faltando em nós, né? Então, que 2014, como eu estou trabalhando no ano da superação, uma vida resolvida, mas é a minha vida resolvida, não é a vida do outro, é minha vida, trabalhar nesse tema que é muito importante, muito, né, assim, forte para a nossa vida. Antes, até da gente falar das nossas próprias igrejas, Deus fez isso com a gente o tempo todo. Em cada momento da nossa vida, Deus trazia uma palavra de ânimo para gerar esperança no nosso coração e dizia, eu te fortaleço, não temas, eu sou contigo. Eu abro, eu fecho, eu determino, eu sou o Senhor. Então, o tempo todo, a palavra de Deus nos inspirava a esperança, a crer que se a gente permanecesse, se a gente plantasse, um novo tempo viria sobre nós. E a palavra de Deus não mudou. Ela continua sendo eficaz, verdadeira, em todo o tempo. Então, quando eu planejo um novo ano para a minha vida, eu estou baseando em todas as promessas e expectativas que o próprio Deus fez a meu respeito, a respeito da igreja do Senhor Jesus. E Ele diz, todo o tempo é tempo de recomeçar. O perdão está aí, né? O recomeço é de Deus. O cair é do homem, o levantar é do Senhor. Então, Deus o tempo todo nos inspira a olhar para frente com esperança, com expectativa, com alegria no nosso coração. E eu acredito muito, pastor, que
não é só uma questão cultural, né, da gente nomear os nossos anos. Deus usa de palavra profética para cada igreja do Senhor, exatamente para determinar os alvos, como crescer. Deus conhece cada partícula da sua noiva e precisa verdadeiramente incentivá-la que a gente cresça, né, em igualdade e de uma forma geral. Mas eu acredito sim que nessa época do ano, independente da religião, o mundo espiritual se move de uma forma muito grande por causa dos votos. Muitos votos são feitos, né? São votos falados, votos em práticas, como a gente comentou aqui, Sim, né? em relação até de rituais, né? O mundo espiritual se move, sim. É como se portais no mundo espiritual se abrissem e se fechassem. Então, é uma época importante para que a gente possa redesenhar, redefinir, né? Pensar as coisas que vão acontecer nesse próximo ano e, principalmente, investir no ser humano, investir no indivíduo, na pessoa, né? Nas razões de Deus e aproveitar essa porta que é aberta para que a gente possa viver verdadeiramente um ano melhor. Vamos para o intervalo, depois nós voltamos um pouco para falar sobre isso, e eu acho interessante, e a gente também vai pontuar na prática como isso pode acontecer para você que está nos assistindo hoje, que talvez ano após ano quis traçar metas, objetivos e não conseguiu alcançar. Eu louvo muito a iniciativa de algumas igrejas. A minha igreja, por exemplo, fez isso já na primeira semana de dezembro. Todos os cultos, a gente está passando um negocinho falando metas e objetivos para 2014, para o pessoal escrever, não é escrever e deixar dentro da Bíblia, aquela Bíblia que você usa, não é que você deixa em casa não, tá? A gente fala, bota na Bíblia que você traz para a igreja, para justamente acontecer aquilo, porque no meio do ano, depois de 3 meses, o pessoal já esquece, para a gente sempre lembrar aquilo que nós escrevemos mês a mês, os objetivos que a gente quer para 2014, para relembrar, para isso causar motivação, e a gente sempre trabalha sobre isso. E claro, também nós vamos falar um pouco sobre perguntas pontuais do pessoal aqui na internet, tema muito interessante sobre a questão dos ciclos, que ela levanta o seguinte, André, é muito interessante porque de fato um novo ciclo começa, porém, não tem como começar um novo ciclo se não se fechar um outro ciclo. Então, como é que você começa um ciclo estando com o outro aberto? Então você tem que fechar um monte de coisa, e é isso que ela fala, André, sempre nos últimos dias do ano, eu paro para avaliar a minha vida e fechar o ciclo. Procuro pessoas que eu tenho inimizade para pedir perdão. Procuro pessoas que eu estou devendo ou que me devem para a gente tentar resolver. Mesmo que tenha que perdoar dívidas, eu faço isso ano a ano. E ela fala que já é uma coisa há muito tempo na vida dela. Tentar fechar o ano para recomeçar um novo, para não deixar nada aberto. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre recomeço, fim de ano, acontece muito isso. A pastora até falou, se a gente pudesse ver as orações, as promessas subindo ao céu, meu irmão, esse ano inunda. O e-mail de Deus é spam, de tanta gente que faz promessa, que renova votos, que, enfim, fala, não, vai ser tudo diferente. E algumas pessoas nada acontece, outras correm atrás, às vezes com a ajuda coletiva de igreja, que fazem um propósito único, que fazem ações de vamos escrever isso, bota lá, cola no seu escritório. Então, é interessante esse tipo de ação. Quando você fala, André, sobre logo no início do ano, a sua igreja pede para os em dezembro, já em dezembro, para a gente começar a trabalhar isso. Não é só uma questão, porque, veja bem, virou o ano, virou um dia. Mas não é só um dia, realmente é um ciclo. É um ciclo em todas as áreas da sociedade, profissional, as empresas entram de férias, voltam com novas motivações. Então, tudo que acontece de ruim, você faz um balancete na empresa para o que foi bom, para o que foi ruim. Isso também serve para nós. Por quê? Como pessoas e como cristãos, como pessoas normais, naturais, na empresa, a vida profissional e como a vida espiritual. O que você fez durante esse período? O que você, nesse ano, trabalhou na sua vida? Então, quando a pastora falou sobre palavras proféticas, é exatamente isso. A gente começar proferindo profeticamente coisas novas para a nossa vida, porque a gente crê que esse novo ciclo vai ser um ciclo de restauração, de mudança, de vitória. Agora, você falou uma coisa, André, sobre perdão, e algumas coisas que a gente não tem que esperar ciclo. Sabe, eu estava lendo sobre perdão esses dias na Bíblia e eu tomei um susto, porque a gente vai lendo e tem coisa que, de repente, toma. O pastor até falou isso lá no camarim conosco, tem coisas que são novas para a gente a cada dia na palavra. Prega-se tanto sobre ofertar
e prega-se pouco sobre perdoar. Mas quando Jesus ele acaba de falar sobre a oração do Pai Nosso, ele ainda enfatiza o perdão logo após. Ele fala sobre o perdão que a gente recebe de Deus se a gente der ao irmão, se a gente for perdoado ou perdoar o irmão. E depois ele vai falar sobre a nossa entrega de oferta no templo. Então você vai lá, se você tem algum problema, aí as pessoas erram feio nesse texto, porque elas dizem assim: não, você vai lá, entrega e depois pede perdão. Não, você não entrega a sua oferta. Você vai lá, deixa a sua oferta ali e depois você vai lá, conserta e volta para entregar. Você deixa ali, é tipo um banco para não roubarem, entendeu? Para você não gastar a sua oferta. E depois você vai lá e entrega. Ou seja, não adianta nada você falar de prosperidade, de semeadura, se você não consegue perdoar. Você vai... entrega a sua oferta. Para a igreja, 2014, o ano do perdão. O ano do perdão é o ano da prosperidade. Porque Jesus está dizendo ali, o segredo de você ofertar é estar com toda a sua vida liberada em perdão. Então, o que acontece, André? Eu não preciso esperar o Natal, eu não preciso esperar o Ano Novo, eu não preciso esperar o amanhã para perdoar alguém, até porque eu quero que a minha semente hoje lá na igreja tenha resultado também, e eu quero entregar o meu perdão, receber. Agora, perdão é diferente de reconciliação. Porque perdão é uma via de mão única. Reconciliação é mão dupla. Imagina como Deus seria cruel se exigisse que você perdoasse e também se reconciliasse e vivesse uma vida normal com o assassino do seu filho. Então você perdoa e vai viver um novo ciclo, um novo momento na sua vida, vai viver uma nova história e tem coisas que você não precisa esperar, tem coisas que você tem que fazer agora, e perdão é uma delas. Uma das coisas interessantes aqui, pastor Marcos, também dessa pessoa que mandou, que ela meio que misturou muitas coisas e eu achei interessante o ponto dela. Ela falou, André, e eu concordo plenamente com ela, falo, para você iniciar um novo ciclo, você tem que fechar outro. Não adianta ter várias coisas pendentes de um ano. Se você pensa que o fim do ano vai ser um ciclo para você quer botar ali como um dia de, olha, começa algo novo, você tem que usar os últimos, aí a última semana que nós temos, aí 2 semanas que nós temos nesse ano, meu irmão, pega telefone, tem inimizade com alguém, liga, tem desaforo com alguém, liga e pede perdão, mesmo sendo a culpa da outra pessoa. Agora, uma coisa que eu achei interessante, a gente está falando de coisas relacionais. Olha isso aqui, tem dívida, está no cartão pendurado, tem esse 13º, a gente fez um programa, e você deve assistir todos os anos, falando um pouco sobre Natal, sobre uma época de interessante, de presente ao outro, de ser generoso. Mas deixa eu falar uma coisa, seja primeiro generoso com você. Se você tem um dinheiro de 13º e está o Natal, mas eu tenho família, eu tenho que comprar presente. No Natal você não tem que comprar presente, não coloque essa culpa sobre si. Pague as suas dívidas, feche esse ciclo. Senhor, eu quero entrar no ano 2000 e às vezes a gente tem como. Eu estava vendo um estudo que a maioria das pessoas estava lá, 60% dos brasileiros tem como quitar suas dívidas com o 13º. Eu estava vendo lá e acontece justamente o contrário. 30% delas acabam tendo mais dívidas por causa mais dívidas porque fim de ano chega e elas se obrigam a querer dar presente, a comprar uma roupa nova, não sei o quê. Fecha esse ciclo de dívida. Talvez seja um dos piores. Você não consegue dormir bem. Fechou isso, 2014 vai ser muito melhor. André, deixa eu fazer uma colocação. Quando eu falei agora há pouco sobre a questão de ano profético ou de Josué, entendeu? Não é que eu seja contra isso daí. É que eu tenho algumas críticas em relação à igreja. A igreja é meu ambiente. Então, é uma crítica que a ideia é que ela seja construtiva, exatamente isso. Agora, o nosso povo evangélico trabalha muito a questão do espiritual e do emocional, como se simplesmente eu vou declarar e o ano profético de Josué e não ajuda essa pessoa Na não prática. se determina o que eu tenho que fazer para que esse meu sonho ele se realize. Daqui, em março, ela esquece Josué e passa para Juízes. Vou esperar o ano de 2015 e passar para Juízes. Entendeu? Então, ou seja, para mim, só aquilo que é específico à vontade de Deus, que é o projeto de Deus, que vai acontecer. Mas algumas coisas que dependem de mim, eu vou precisar fazer um projeto. Me permite uma colocação pessoal, alguns anos atrás eu quis muito morar na região dos Lagos. Queria sumir do Rio de Janeiro.
Então, queria morar lá, já frequentava. E como é que eu faço para realizar esse meu sonho? Eu tive que fazer a parte chata, que é a parte da elaboração de um programa, de ir aos poucos. Como é que eu posso realizar esse projeto? Entendeu? Eu não sou uma pessoa organizada de natureza, de virtude. Então, eu falei, eu vou ter que ser organizado por inteligência. Inteligente eu sou. Nós somos inteligentes. Então, foi trabalhoso. Mas quando eu estava lá, morando num condomínio lá na beira da praia, eu falei, Senhor, muito obrigado por eu estar podendo realizar esse sonho hoje. Mas eu tive que trabalhar um projeto, eu tive que trabalhar transformar aquele sonho, aquele desejo, em uma meta, e você tem que planejar isso daí, fazer por etapas, porque algumas da nossa igreja, com essa ideia, elas estão ajudando pessoas a ficarem frustradas. Então, vamos trabalhar um projeto, olha, o ano tal, a igreja concorda? Sim. Agora, como é que nós vamos cumprir isso por etapas? E aí tem a questão do que a pessoa colocou aí também, encerrar um ciclo. O problema de uma coisa, quando ela é uma pendência ela é um peso que você carrega, e ela contamina você para novos projetos. Enquanto você está carregando aquela pendência, ela diminui a energia do seu foco no projeto novo, em algo novo para a sua vida. Tem pessoas que elas nunca conseguem resolver a sua vida, que sempre tem algo pendente. Então, falando sobre o perdão, eu acho que é hora da gente assim, olhar para dentro, ver o que está, e perdão não é questão de sentimento, é questão de decisão. Às vezes as pessoas, mas eu estou sendo falso, eu não estou sentindo. Não é questão de ser falso, é questão de eu tenho que perdoar. Né? Se ela for falsa, é porque realmente ela só foi nominal em dizer que estava perdoando. O coração... Às vezes você não sente. O teu sentimento não é para perdoar. Você está com raiva. Mas a Bíblia manda você perdoar. E aí? Você tem que perdoar. Eu libero essa pessoa. Eu perdoo em nome de Jesus, porque você perdoa. E você ora todos os dias. Assim, eu uso dessa forma para mim. Eu estou chateada com alguma situação. Então, toda vez que eu lembro daquela situação, eu te perdoo em nome de Jesus. Né? Eu oro pelaquela pessoa. Todas as vezes? Todas as vezes que lembrar, eu te perdoo em nome de Jesus. Todas as vezes. Eu falo para mim. Tá, então tem que perdoar a cada momento. Não, porque eu tenho que entender aquilo. É porque você levou para o lado do perdão. A gente até participei algumas outras vezes aqui sobre a questão do perdão, mas eu tenho um conceito muito diferente e mostro isso biblicamente, que a gente trabalha o nosso povo, nosso meio aí. Você tem que liberar perdão, e a ira está entalada aqui. O que se ouve falar sobre como liberar a ira? O grande problema do entrave da hora de liberar o perdão é porque a ira é uma pendência. É uma coisa que ficou para trás e não foi resolvida. Agora, em momento algum, eu digo que a gente tem que jogar a ira em cima das pessoas. Então, a gente tem que trabalhar isso daí. Então, poderia citar, dar uma ajuda aí, Lucas 17, versículos 3 e 4, quando Jesus falou, se teu irmão pecar contra ti, não mandou liberar perdão logo. Dá uma repreensão a ele. Isso é bíblico. Se ele se arrepender, concede-lhe o perdão. Mas eu sei que o tema hoje não é perdão. Não, mas perdão faz um pouco parte, porque é questão de ciclo. Eu acho que muitas pessoas que nos assistem hoje também precisam perdoar para fechar um ciclo. Talvez os ciclos menos fechados, talvez, no Brasil ou em pessoas que nos assistem, é de relacionamento. Eu acho que as pessoas, quando fecham um ano, pensam em dinheiro, pensam no seu sucesso, mas todo mundo pensa naquela pessoa, naquele familiar, naquele... Enfim, alguma coisa que estava mal resolvida. E é isso, acho que é o que afeta mais as pessoas. Não é a questão... Porque dinheiro fala, bem, no ano que vem eu vou trabalhar, bem, no ano que vem eu vou fazer isso. Mas muitas pessoas, nesse fim de 2013, precisam chegar antes do ano terminar. Se você pensa que é um bom momento da gente botar essa data de 31 e começo de 1º de janeiro como uma mudança, um novo ciclo, muita gente vai ter que correr atrás, pegar telefone, ir atrás da casa e liberar perdão, e sentar e conversar, e repreender, botar para fora, ó, você fez isso, eu te odeio por causa disso, não gostei disso, porque às vezes falta falar isso, porque perdoar, fala primeiro por que você quer perdoar, e tu joga na cara dele, depois pede perdão e tenta resolver esse negócio, querido, tá bom? Porque se levar para o próximo ano, o ciclo não se fecha e você não consegue abrir outro. Se acertar com o irmão é justamente isso, é você ter compartilhar entre vocês dois o que aconteceu, se acertar. E qual foi o seu sentimento sobre aquilo? Você perdoar e continuar com a pendência dentro do coração, porque ele não resolveu aquilo, não é um perdão completo. Eu acho que todo problema que eu tenho de ressentimento com alguém, eu considero uma oportunidade que eu tenho de mostrar mais Jesus em mim, sabe? Então eu perdoo logo, eu tenho essa facilidade. Mas às vezes nós também estamos errados e nós não reconhecemos que estamos errados.
A gente sempre acha que o outro está errado. E, às vezes, a gente fica chateado. Por isso que é bom falar, né? Porque o outro também mostra para gente o que está errado e, de repente, cai a ficha, né? E você está naquela situação. E fecha o negócio. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, mas eu tenho um recado para você. Veja só. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre a renovação de esperança, tudo isso. Existe um espírito de renovação no fim do ano. Nós falamos aqui que as pessoas, elas repensam de fato o que elas fizeram no ano que passou e muitos traçam metas para o ano que vem. Mas é interessante aquilo que nós falamos. Não é bom a gente só ficar de boca para fora. Ano da restituição, ano de Daniel, ano de não sei o quê. É bom, eu acho até interessante a igreja trazer isso para um exercício prático e diário para as pessoas. E a igreja pode ajudar isso, né? Eu falei, tem umas que você escreve, outras que, enfim, celular e anota e fala um para outro e fica mandando mensagens uns para os outros durante o ano. Eu acho muito interessante as igrejas e pastores que nos assistem agora desenvolverem alguma metodologia para continuar lembrando os membros da sua igreja, a praticarem aquilo que eles sempre colocaram. Conforme eu falei aqui, eu acho que a maioria das pessoas que escrevem ali deve falar alguma coisa de emprego, alguma coisa profissional, mas a grande maioria, sério mesmo, fala de algum problema sentimental, espiritual ou familiar que elas querem resolver. No fim das contas, que é uma coisa interessante, se a gente pudesse, uma vez eu fiz uma mensagem, eu pedi para as pessoas escreverem as 5 coisas mais importantes na vida delas. As 5 coisas. E aí, mães escreviam, meus filhos, minha família, meu casamento, meu lar, minha saúde. Os filhos, a mesma coisa, meu pai, minha mãe, meus amigos, minha namorada, meu esposo. Era interessante. E aí, quando eu comecei a trazer a mensagem e eu fui pontuando algumas coisas importantes, eu falei assim, beleza, quanto tempo do dia a gente passa trabalhando? A gente passa atrás do computador, a gente passa buscando dinheiro. Vem aqui, quem escreveu dinheiro aí como coisa mais importante? Ninguém, quase. 1, 2, 3 pessoas. Como é que a gente passa tanto tempo, 10 horas, 20 horas do nosso dia buscando dinheiro e a gente escreve que família é mais importante, que o filho é mais importante, que a família... A gente escreve as coisas mais importantes da vida, mas investe o nosso tempo em coisas que não estão nem naquela nossa lista. É muito interessante isso, né? A gente até para parar para... Escreve as coisas mais importantes da sua vida e tente ver quanto tempo você gasta por dia nessas 5 coisas aí. Exatamente. O grande problema é o foco. É a forma como a gente interpreta e leva a vida. A gente estava falando no outro bloco a respeito de perdão e... o difícil da gente conseguir entender que o perdão é muito mais do que uma questão apenas de justiça, de quem está certo ou quem está errado. Perdão é libertação. E você vê, a gente segue Jesus como o nosso maior exemplo de todas as coisas, ele deixou ensinamentos a respeito do perdão, mas como Jesus reagiu ao perdão? Em todo o tempo que Jesus foi acusado, que blasfemaram contra ele, que perseguiram, que agrediram, Jesus não participou em nenhum momento de debate. Eu vou dizer que eu sou... Vocês precisam reconhecer que eu sou. Em nenhum momento ele fez isso, porque ele, como o próprio Deus, entendia que é um princípio de maturidade espiritual, é libertação. Eu decido ser livre de qualquer acusação, de qualquer circunstância, de qualquer problema. É uma decisão. Então, você pode ter uma vida saudável, crescer em todas as áreas da sua vida, se você entender que você não precisa estar preso a ninguém por coisa nenhuma. É uma decisão. Jesus fez isso em toda a sua vida e todo o seu ministério. E é por isso que ele foi tão bem sucedido, né? E o problema do foco é esse. A gente diz que é tão importante para a gente querer crescer, ter novos tempos, seguir novos rumos, mas na prática eu não faço. O culpado são as nossas próprias escolhas. Se a gente decidir ter um ano melhor, 2014 vai ser um ano surpreendente, porque eu vou fazê-lo ser assim. Deus trouxe
mensagens poderosas e disse para Moisés: eu vou libertar o povo do Egito, você vai como líder, é você que vai trabalhar, eu vou te orientar, mas você tem que trabalhar. E aí o tempo todo que Deus faz isso com a gente, Deus nos inspira e diz: vai você, e faça você, e eu estou lá com você. É uma decisão. Se a gente quiser, 2014 vai ser um ano extremamente poderoso, que a igreja precisa amadurecer e decidir ser vitoriosa em Jesus. Então, o André, glória a Deus por essa palavra. O povo, eu sempre falo dos judeus porque Jesus era judeu. A nossa história, se a gente abolir o Antigo Testamento, a gente abole a história dos judeus, e eu não quero abolir de maneira alguma, porque eu amo o povo judeu e eu estudo muito sobre eles. Os ciclos para os judeus não eram anuais. O calendário é lunar e os ciclos eram mensais. Cada mês de Kislev, por exemplo, o mês de outubro é o mês do lobo. Então, eu vou lutar pelo que eu quero como guerreiro. Isso é o que o judeu pensa. De uma maneira assim muito forte, eu vou pegar a presa, vou trazer, eu vou ser o predador do que eu quero, eu vou correr atrás, eu vou ser o guerreiro. Então, o judeu, cada mês tem um ciclo. Esse conceito de ciclos, ele não acaba. Agora, uma coisa interessante, ele não acabou em momento algum, a igreja deixou de falar dele, mas o judeu continua vivendo os ciclos, e não é anual, como eu disse. Quando você não fecha um ciclo, e aí fica uma coisa interessante, porque os ciclos, eles não se fecham, eles acabam. Está entendendo? Entendi. O povo judeu, acabou aquele mês para ele, o ciclo lunar dele, não fechou aquele ciclo, acabou a oportunidade dele. A oportunidade dele para aquele período profético, porque o ciclo para o judeu, como era mensal e cada mês era um tema, ele era profético. Ou você agarra aquele ciclo profético para você daquele período limitado, ou acabou a oportunidade que você tinha, só num próximo ciclo igual. Então, existem oportunidades que a gente perde durante a nossa vida, que de repente não vai ser em janeiro, não vai ser em fevereiro, não vai ser depois do Natal, só num outro ciclo. Aí é que está, André, o crente, ele se relaciona muito bem entre crentes, ele se relaciona muito bem com o propósito da igreja, o tema da igreja. O tema da igreja para o ano que vem vai ser o ano da conquista, e está lá grande, o ano da conquista. Mas o tema para ela não é o ano da conquista. E Deus, ele quer que a pessoa se relacione com ele, para ele poder entender no seu destino profético qual é o tema da vida dele, qual é o destino profético dele, qual o desígnio que ele tem para a vida dele. Então ele no coletivo vai trabalhar aquele tema da igreja, porque existe ali um... Mas, o que isso da igreja? Agora, o que vai acontecer, e o que eu te estimulo agora, o que eu te motivo a fazer agora, é você pegar esse período agora que você tem até o fim do ano, para você orar e pedir a Deus, orar de verdade. Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor me disser o que realmente o Senhor quer para a minha vida. Porque tem pessoas que estão na igreja até hoje e não sabem o que serão, o que são, o que fazem, onde faz parte no corpo de Cristo. Qual é o ministério dela? Qual é o alvo, a missão de vida dela? Porque a missão da igreja é uma, mas é a missão dela. Está entendendo? Porque nós somos a igreja. Qual é a minha missão? Então, esses ciclos, eles só vão ser ativados se você entrar neles. Você não entra em ciclos se você não estiver ativado neles. Eles passam, eles vão passando, como esse já está indo embora, vai vir um outro e você nem entrou no ciclo. Você está vivendo uma vida de parasita num mundo em que tudo acontece, o mundo espiritual está... André, eu vou citar uma coisa rápida aqui, de segundos. A NASA está divulgando para o ano de 2014 e 2015... as 4 luas de sangue. Você já viu sobre isso? E eu tenho estudado muito sobre as 4 luas de sangue. Toda vez que teve esse eclipse dessa magnitude, nesse formato, algo muito sério aconteceu, e sempre no primeiro dia de Pêssar, da Páscoa, e primeiro dia de Sucote, tabernáculos, no povo de Israel. Aconteceu na Guerra dos 6 Dias, aconteceu na libertação, aconteceu em 1492, que ninguém fala, de um grande problema que Israel teve. Então,
tudo acontece e acontece no mundo espiritual de uma maneira que a gente não se apercebe, porque existem ciclos. Ano que vem vão ter 2 desses, 2014, nos mesmos dias que tiveram nos anos em que algo muito sério aconteceu em Israel, é um ciclo, em 2015 também. Então, se a gente não se apercebe de que os ciclos estão acontecendo, você não entra neles, e você está vivendo uma vida sem ciclos. Você está vivendo uma vida sem propósito. Tá entendendo? Vamos para o rápido break. Estourou mais uma vez. A gente está estourando todos os blocos porque está muito bom o papo. Mas a gente volta daqui a pouco para o último bloco do Antenados de hoje. Eu vou querer tentar abordar e falar para você maneiras práticas para você fechar o ciclo e iniciar um novo ciclo e continuar nesse foco durante o ano inteiro ou durante o mês. Foi muito interessante. Bem, nesse mês você também pode fazer isso, se determinar mês a mês a fazer uma coisa daquilo que Deus te fala para fazer. Vamos para o rápido intervalo daqui a pouco. Voltamos, não sai daí. Antenados volta já já. Esse já é o último bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre recomeçar, você repensar a vida para 2014. 2014, crente, não é só o ano da Copa, não, tá? É o ano da tua vitória, da tua conquista, do perdão, do que Deus colocar no teu coração. Isso é muito interessante também. É bom você participar do alvo coletivo da igreja, porque o pastor que está ali em sintonia com Deus e com a igreja entende o que Deus quer para aquele coletivo. Então esse é o ano da conquista, onde vamos abrir novas igrejas, o ano da missão, onde você vai enviar missionários e ganhar almas para Cristo em todo o mundo. Mas dentro desse corpo você tem que entender a sua missão, o seu objetivo pessoal dentro do corpo e na sua vida para 2014. E não é só comprar ingresso da Copa e torcer para o Brasil, não. Tem muita coisa mais para fazer em 2014. E aí fica uma pergunta. Eu sei que o programa está muito corrido, está muito apertado, mas a gente falou muito de ciclo, de se fechar ciclos e iniciar novos ciclos. E muitas pessoas, às vezes, nem entendem como é que eu posso fechar um ciclo. O que significa fechar um ciclo? Nós falamos um pouco sobre perdoar, talvez aí algumas coisas que você tem pendente em relacionamentos e emocionalmente. Questão de dívidas financeiras, é bom você tentar fechar nesse ano. Não sei, quem mais uma pessoa, pastor? O senhor trabalha muito com questão emocional, mas ela quer fechar um ano e começar um novo ciclo. Quais exercícios ou coisas práticas você acha que ela pode fazer para que isso aconteça? Bom, na psicologia se chama fechar uma gestalt, né? Então você vai fechar um ciclo. Eu cheguei até a abordar um pouquinho anteriormente. Você não deixar uma pendência, entendeu? Você deixa uma pendência, aquela pendência, ela, dependendo do que ela seja, se ela é uma pendência financeira, ela está te acompanhando. Se é uma pendência emocional, ela está te acompanhando e ela está interferindo a todo instante, entendeu? Então eu acho que a pessoa pode fechar isso daí, tentando entender exatamente bem, entrando bem na situação. O que é isso? O que me incomoda? Será que eu preciso de uma ajuda? Eu estou com uma pendência física? Eu estou com uma pendência financeira? Dá para eu resolver sozinho? Vou buscar uma ajuda. Eu acho que é uma questão assim. Agora, eu quero abordar uma questão aí, André, me permite? Estamos falando aí sobre ciclos, sobre uma série de fatores, mas tem a questão também da vontade de Deus. Perfeito. Então, o que Deus determina, qual a intenção de Deus. Agora, por outro lado, eu imagino, eu entendo, e desde adolescente eu faço isso. Quando eu em crise lá, querendo saber o que Deus tinha para mim, eu falo, Senhor, eu quero muito que o Senhor realize a tua vontade na minha vida. Mas enquanto o Senhor não mostra, o Senhor me perdoe se eu estou errado, eu vou fazer a minha. Mas isso de uma maneira coerente, ética. Eu tentei ser militar de tudo quanto é jeito. Eu não servi nem para servir, entendeu? Então, mas Deus me deu a resposta exata. Eu lá no final da minha adolescência que Deus me daria uma vocação. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. Agora, uma pessoa quando ela é convertida, como eu sempre digo também, eu falo isso, ela não ganha pele nova, não ganha sangue novo, ela ganha a mente de Cristo. Ela ganha uma consciência. Perfeito. Eu vou colocar a minha lei no seu coração, vou escrever na sua mente, eu vou instalar ali. Então, a partir de agora, eu não penso só com a minha humanidade como uma pessoa comum. Eu tenho Cristo como meu referencial. Então, quais são os projetos? Como é que um crente faz o seu projeto? Não admito um crente egoísta ou narcisista, né? Eu me amo e sou correspondido, só penso em mim, né? Então, qual é a intenção de tudo isso aí? Como é que eu vou trabalhar? Então, eu tenho projetos, eu tenho projetos para a minha vida vocacional, o meu ministério,
de repente, mais um livro. Tem alguma coisa, eu tenho um projeto na minha saúde, eu fiz 50 anos, então eu tenho cuidado da minha saúde. Hoje, quando eu falo algumas coisas que eu faço, é mesmo. Então, vamos entrar na academia aí, vamos cuidar da saúde. Não, eu corro, eu ando 5 quilômetros de bicicleta e volto correndo. Pastor, e a bicicleta? Eu volto empurrando a bicicleta. Então, a minha saúde, sabe? Mas na questão de projetos, qual a sua intenção, como é que você faz isso? É uma coisa ética? Então, enquanto você não sabe exatamente qual é a vontade de Deus específica, porque parece para algumas pessoas, Deus vai deixar, está com você. Eu já me coloquei dentro de você. Dá vazão ao Espírito Santo que está dentro de você e faz uma coisa legal. Exatamente. André, autoavaliação, a gente é bom para criticar os outros, né? Eu acho que nessa época é bom para a gente fazer uma crítica de nós mesmos, do que deu certo, do que deu errado, principalmente nos nossos erros, onde eu fui fraca, onde eu podia ter dado mais e não dei, né? Eu tenho investido mais e não investi. Essa avaliação é extremamente importante. Eu queria fazer uma ilustração rapidinho. Quando eu aceitei Jesus, eu estava cheia de decisões e de histórias. A minha alma carregava histórias ao longo da minha vida, né? E no culto, o pastor que ministrava a palavra, ele disse assim: vocês aqui sabem como é que a gente faz para caçar macaco no interior? E eu não tinha Jesus ainda, eu pensei lá, meu Deus, além de pastor, ele é contador de histórias. E ele falou assim: pois é, a gente faz uma cumbuca de barro, com uma aberturinha na frente, enche essa cumbuca de frutas secas e prende ela no alto da árvore. E o macaco é muito arisco, ele chega, ele empurra a cumbuca, escuta o barulho, enfia a mão naquele buraquinho, né? E pega as frutas que estão lá dentro, as frutas secas. Só que a mão fica gorda, né? E aí a mãozinha dele não passa de volta no buraco da cumbuca. E aí qualquer pessoa sobe tranquilamente na árvore e pega o macaco. Eu estava no final do último banco da igreja e o meu pensamento era: meu Deus, que macaco burro. Só largar a fruta e ser feliz, né? Mas o Espírito de Deus não dorme, né? Enquanto eu pensei no último banco, o pastor falou assim: pois é, você é igualzinho a esse macaco. Você também prefere ficar agarrado às frutinhas, às coisas pequenas, da história da sua vida, do que abrir mão delas e conhecer a verdadeira liberdade de Jesus. Vai ser livre, amigo. Vai ser livre para ser feliz. Vai ser livre para recomeçar. Vai ser livre para ganhar um estilo de vida diferenciado. Naquele dia, aquela mensagem mudou minha vida. Eu abri mão das frutinhas, das pequenas coisas e decidi, né, viver uma vida nova, crescer e experimentar verdadeiramente do melhor de Deus. Conseguir viver o projeto de Deus para a nossa vida, porque a gente sempre faz projeto de vida, né? O meu projeto para 2014, meu projeto para 2015, mas perguntar, né, como foi falado, qual é o projeto de Deus para a minha vida? Eu quero viver, eu tenho isso para mim, eu decidi, eu falei: Senhor, eu quero viver o teu projeto para a minha vida. Porque até hoje eu tenho vivido o meu projeto e não tem saído tão bom, né? Eu quero viver o teu projeto, porque a Bíblia fala que tudo que Deus tem para a gente é muito bom. Eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, né? Planos de coisas boas, de fazer você prosperar. Eu tenho um futuro reservado para você. Então, com base nessa palavra, por que não viver o projeto de Deus para a minha vida? Né? Pode ser totalmente contrário do que eu quero. Às vezes eu quero uma coisa e Deus quer outra. Mas o que Deus quer para mim é bom. Deus vê o meu fim antes mesmo do começo. Então, viva o projeto de Deus para a sua vida. Busque o projeto de Deus para a sua vida. Queira viver o projeto de Deus intensamente para a sua vida. André, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Tem gente assim: será que a vontade de Deus é largar essa amante? Será que a vontade de Deus é parar de jogar no bicho? Será que a vontade de Deus é parar de roubar na empresa? Fala, Jeová. Não, fala. É porque, na verdade, as pessoas querem espiritualizar, santificar o que já é profano. Não parar de ir lá naquele prostíbulo, ficar com a amante. Tem que fazer agora. Não é esperar Deus falar contigo. Vai lá na palavra que ele já está falando há muito tempo. Agora, projetos pessoais, ministeriais, coisas que Deus quer realmente fazer na sua vida de uma maneira concreta, nova e dentro da vontade dele, aí você vai realmente ser revelado por ele o seu destino profético. Agora tem coisas que você tem que largar, esse peso, essas frutinhas, sabe? Inclusive as frutinhas, né? Larga tudo, meu irmão, porque está na hora de você começar um novo ciclo hoje.
Eu profetizo o ano de 2014 para a sua vida, um ano de restauração, um ano de transformação, um ano em que Deus vai fazer o melhor que você nunca teve da parte dele na sua vida, mas você precisa largar essas frutas, precisa largar esses engodos e precisa largar tudo que te prende ainda ao que Deus não se agrada. Forte isso aí. E esse é um desejo, acho que de todos nós hoje no Antenados. A gente tem 3 minutos para terminar aqui o programa. Eu não sei, eu vou falar uma breve palavra também aqui, talvez esse seja o... A gente já gravou o programa de fim de ano e talvez, não sei se eu dei uma palavra muito parecida quanto essa, mas é uma coisa muito interessante. De fato, não se tem uma bula, uma instrução passo a passo, o que você deve fazer para terminar um ciclo, começar um novo ciclo e ter sucesso no ano de 2014. Não se tem uma regra, mas nós temos grandes exemplos. Eu vou pegar um exemplo da Bíblia muito interessante, que eu acho que não foi de mudança de ano, mas foi um recomeço, foi um novo ciclo, que foi um pouco na vida de Noé. Ele entrou na arca e, enfim, foi tudo inundado. E o mundo não só foi só para ele, foi para o mundo inteiro. Recomeçou naquele momento. Quando ele chegou em terra seca, é interessante o que a Bíblia fala. Que assim que ele abriu a porta da arca e desceu, a primeira coisa que Noé fez nesse novo ciclo, nesse novo momento, foi edificar um altar. E talvez isso seja na sua vida, qualquer um dos segmentos da sua vida. Se é no seu trabalho, se é na sua família, você está entrando num ano novo, faça isso que Noé fez. Edifique um altar. Primeira coisa, coloque Deus no centro de tudo. E isso, com certeza, será uma boa maneira de começar a sua vida em 2014. Após edificar um altar, a Bíblia também fala que Noé foi e plantou uma vinha, né, de uvas e tudo mais. Plantar vinha, se você for ver um pouco da linguagem, quer dizer um pouco de trabalho. Ele trabalhou, ele plantou uma vinha. Então, edifique um altar para Deus. Trabalhe como fez Noé. E uma coisa muito interessante que foi muito bem colocado pelo pastor Marcos foi o seguinte: se você às vezes não ouve a voz de Deus falando, olha, faça isso exatamente, tenta entender quais são os frutos daquilo que você faz como projeto pessoal. Por exemplo, eu não sei necessariamente se Deus chegou com Noé e falou assim, plante uma vinha, trabalhe nisso. Mas vinha também, biblicamente, remete à felicidade, à alegria. Então, se aquilo que você faz traz alegria para você, para a sua família, as pessoas que estão ao redor, se aquilo que você faz traz felicidade para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, você está no caminho certo. Esse é um bom momento, talvez, aí uma regra, talvez, para você seguir no ano de 2014. Primeira coisa que você for fazer na sua vida, em qualquer um dos segmentos, edifique um altar para Deus. Depois, trabalhe, e que esse trabalho possa ser colhido como alegria e felicidade para as pessoas que estão ao seu lado. E aí, se isso que você está pensando agora se encaixa dentro disso, com certeza você vai ter um 2014 próspero, feliz e muito alegre, em nome de Jesus. Então, em nome meu, André, da minha família, da Boas Novas, e de todos os pastores e pessoas que já participaram do Antenados no geral, nós queremos profetizar na sua vida um 2014 cheio da presença de Deus, um 2014 cheio de oportunidade de trabalho, de empenho. Arregaça a manga e vai para cima, como o pastor Márcio falou, como um predador, mesmo vai atrás da presa, trabalhe, e que esse seu trabalho possa se reverter em felicidade e alegria para você, para a sua família e para as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe, feliz 2014, feliz ano novo, até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau, obrigado, pastores, pela presença de vocês. Sou eu, cheio de graça, cheio da bênção, cheio do fogo, cheio do manto, fica à vontade, chega mais perto, chega buscando, chega dando glória e dá lugar, irmão. Atitude, joga a mão pro céu, recebe esse fogo aí. Muita pressão, cheio do Espírito Santo, irmão.